Salve, salve. A gente vai esperar mais 2 minutinhos para o pessoal entrar, tá bom? Ô, pessoal, então bom dia a todos. Vamos retomar aqui. E nós vamos começar então a falar sobre as ditaduras na América do Sul. Né? Então, deixa eu passar aqui. Bom, então, como eu falei com vocês, houve uma como é que fala? Houve uma tentativa golpista que foi geral, assim, na América, não só na América do Sul, mas de maneira geral na América Latina. Né? Então, quer dizer, esse contexto de Guerra Fria levou com que os Estados Unidos criassem, inclusive, a chamada Operação Condor. Essa Operação Condor, ela tinha como objetivo promover instabilidades políticas, né, nos países latino-americanos e promover os golpes, né, com a ajuda dos militares da América Latina. Então, foram uma série de golpes que foram impletados na América Latina, de maneira geral, de forma que talvez os piores tenham sido no Chile, na Argentina, mas também na Bolívia, no Paraguai, e outros países houveram essas intervenções militares que foram extremamente duras. Né? E aí, o Brasil não foi o único que teve essas ditaduras militares, né? E outros países foram importantes, sobretudo o Chile, porque o Chile vai ser um laboratório neoliberal na América Latina. Inclusive, atualmente, se vocês olharem para o Chile, prestem atenção no que estou falando, né? Isso é possível cair no Enem esse ano. Né? De 2 anos para cá, o Chile está passando por processos de questionamentos, de manifestações extremamente profundas internamente. Inclusive, essa semana, 2 igrejas foram incendiadas, aí ficaram aquela bobajada lá, o Bolsonaro falando de cristofobia, aquela bobeira dele, e aquilo ali é sério. Né? Então, são igrejas que eram frequentadas pelos militares, que eram repressores, enfim, e que foram alvos de manifestantes. Então, o neoliberalismo que foi implantado pelo Pinochet no Chile, ele está trazendo, ele, né, chegou na atualidade com uma situação de miserabilidade profunda do povo chileno, que é, aliás, o que está sendo implantado no Brasil, né? O modelo, inclusive, brasileiro é um pouco mais radical do que o que foi implantado no Chile. No Chile, inclusive, né, como fala o Luan, ele fala isso, que até a água é mercadoria. Então, eles aprofundaram com o neoliberalismo
chilenos aprofundaram a pobreza, a desigualdade social, a carestia, né? E levou o povo chileno a uma situação de precariedade tão grande que eles, inclusive, derrubaram o presidente, né? Eles estão promovendo uma série de movimentos violentos, extremamente radicais, de contestação a políticas econômicas que foram implantadas desde a ditadura e que, nesse momento, estão insustentáveis, né? É importante a gente olhar para o Chile, né? Nós aqui, nesse momento da nossa história no Brasil, olharmos para o Chile, por quê? Nós seremos os próximos. O modelo de desenvolvimento, entre aspas, que está sendo implantado no Brasil pelos militares agora, né, que começou, aliás, com o Michel Temer e está sendo aprofundado de maneira extremamente radical nesse governo de Bolsonaro, ele é um pouco pior do que aconteceu no Chile, né, e está dando no que está dando no Chile, né, o povo está passando fome, literalmente, né, porque é impossível um desenvolvimento sem distribuição de renda. Então, eles concentraram tanta renda e mercantilizaram tudo que o povo não tem absolutamente nada, né? Acesso a nada. Né? Então, um pequeno grupo de elite concentra a renda, todos os serviços são privatizados, né? Caros, muito caros e ruins. Né? Então, é importante a gente observar o Chile. E você, sobretudo, observe o que está acontecendo no Chile agora, porque é bem possível que caia alguma questão no Enem sobre o Chile. Tá? É bem possível mesmo. Então vamos lá. Vou passar isso aqui, olha aqui, ó. Bem antes do golpe de 64, acompanhem comigo. No Brasil, outros países da América Latina já conheciam governos ditatoriais. Muitos deles, no entanto, não se vinculavam às instituições militares nem as representavam. Em países da América do Sul, da América Central e do Caribe, por exemplo, ocorreram diversos golpes liderados por membros das guardas nacionais e não do exército, da marinha ou da aeronáutica. As guardas vinculavam-se diretamente a uma família ou a um líder e atuavam para sustentá-los no poder. Tratava-se, portanto, mais de regimes personalistas do que da hegemonia de uma instituição, no caso militar, né? Então, quer dizer, como se fossem milícias particulares que defendiam esse pequeno grupo, uma pequena família, um pequeno grupo no poder. Alguns exemplos dos governos protegidos por aparatos armados pessoais são impressionantes. Na Venezuela do século XX, o general Juan Vicente Gomes chegou a combater as forças armadas do país por acreditar que elas representavam ameaças claras ao seu governo. Com a força dos recursos obtidos com a exploração e a venda do petróleo, montou uma ampla estrutura armada que o garantiu no governo por 27 anos. Então, ele está implantando uma ditadura, obviamente, personalista, com uma milícia própria, né, com a força armada dele, que não é institucional. Inclusive, no caso, a Venezuela é um outro caso interessantíssimo, dá para vocês perceberem isso. Quer dizer, as próprias forças armadas na Venezuela, elas estão discutindo o autoritarismo de uma pessoa e ele combatendo as próprias forças armadas. Por que isso é importante? Se você pensar, por exemplo, no Chaves, né, no Hugo Chaves é um militar. Ele é um militar. Era, né? Porque morreu. E o Hugo Chaves é uma figura interessante nesse sentido, porque ele é dessa resistência contra esse personalismo venezuelano. Né? Quer dizer, ali é uma situação muito específica. Não tem como você olhar para a Venezuela de Chaves. Você tem que olhar bem anterior a Chaves. E esse grupo, né, armado, com milícia armada, é um grupo de governo, miliciano, né, mas é um grupo de governo de garantias para a elite venezuelana. Né? Outra coisa importante, a Venezuela é um país fundamental do ponto de vista estratégico econômico devido aos bolsões de petróleo. Então, ali, para os Estados Unidos, é importantíssimo controlar a Venezuela. Por quê? Grande parte do petróleo consumido pelos Estados Unidos vem do Oriente Médio. Então, eles promoveram lá uma série de guerras lá no Iraque, não sei o quê, que estão os bolsões de petróleo. Só que a Venezuela é muito mais perto do ponto de vista geográfico. Né? Então, controlar o petróleo venezuelano é importante. Por isso a resistência venezuelana. Os venezuelanos eles estão resistindo contra o imperialismo americano. Né? Contra o imperialismo americano. Quer dizer,
existe uma disputa de discurso, uma disputa discursiva mesmo sobre o que é a Venezuela. E ninguém faz uma análise profunda do que é a Venezuela, né, de que modelo que foi implantado. E pior, como que os próprios Estados Unidos promoveram uma série de políticas de boicote para impedir, tipo assim, destruir o sistema por dentro. Então, a miséria, né, que foi colocada na Venezuela, ela não é culpa daquele regime, né, mas da própria elite venezuelana, produtora, alinhada aos interesses americanos, que para garantir a sua hegemonia, vamos dizer assim, aposta na destruição do povo. A situação da Venezuela é muito séria, né? E a análise da Venezuela é uma análise profunda e que tem que ser observada com o passado. No Paraguai, então, olha aqui, ó, Alfredo Stroessner controlou o governo de 54 a 89. Embora Stroessner fosse militar de carreira, quase toda a estrutura do seu governo era civil e as Forças Armadas tinham influência restrita nas decisões nacionais. A repressão maciça contra opositores dentro e fora das instituições militares também caracterizou os governos dos generais Maximiliano Hernández Martins, em El Salvador, na América Central, e Jorge Ubico e Caçanheda, na Guatemala, também na América Central, de 31 a 44. Na Nicarágua, a família Somoza manteve o controle do Estado, com algumas interrupções por mais de 40 anos, até a Revolução Sandinista, que eu acho que vocês deveriam também estudar um pouquinho sobre isso. Né? Então, aqui tem uma foto, olha aqui, ó, da Revolução Sandinista, né? Liderada pelos prefeitos sandinistas de libertação nacional, né? Na Nicarágua. É um movimento importantíssimo, um movimento de resistência à ditadura nicaragüense. Né? Então, nós vamos falar principalmente sobre a ditadura argentina e a ditadura chilena. Mas uma coisa que o trabalho que eu vou passar para vocês é o seguinte: vocês vão em grupo, né? Cada grupo vai assistir um filme. Então, eu coloquei 6 aqui, mas eu acho que eu vou tirar um. Acho que um deles eu vou tirar aqui, eu vou colocar só 5. São filmes, digamos assim, atuais, né? Sobre a ditadura, que vão fazer rever a ditadura militar brasileira. Naturalmente, é uma obra que não tem compromisso com a verdade, enfim, mas é uma revisão, menos o Que Bom Te Ver Viva, né? O Que Bom Te Ver Viva tem um compromisso com a verdade, com o documentário, mas eu coloquei também um filme que tem no Netflix, ele foi restaurado há pouco tempo, está no Netflix, sobre a ditadura argentina, né? Porque na ditadura argentina você tem alguns elementos que são próprios ali, né? Os militares argentinos, eles sequestravam crianças de pessoas que eram da resistência à ditadura, filhos, né? Bebês e tudo, e entregavam para militares como filhos adotivos, né? E isso é uma coisa diabólica que até hoje você tem, né, o movimento lá da Praça das Mães de Maio exigindo, né, cadê os nossos filhos, cadê os nossos netos? Então esse filme, o História Oficial, ele vai falar um pouco sobre isso. É um filme lindíssimo, 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 lindíssimo. Inclusive é uma professora de história, conta a história de uma professora de história lá em Buenos Aires. É bem interessante esse filme. Mas aí eu vou ver qual que eu vou tirar aqui, ó. Então, coloquei História Oficial, Batismo de Sangue, Que é Isso, Companheiros, Uso Ângel, Lamarca, O Que Bom Te Ver Vivo. Provavelmente eu vou tirar o Lamarca. Então, vamos ver aqui. Depois eu decido isso e eu passo para vocês, tá? Então, no caso da Argentina aqui, ó. Acompanha aqui, ó. A história argentina do século XX foi marcada por golpes militares. O primeiro deles ocorreu em 1930 e até 83, todos os presidentes argentinos foram militares ou civis apoiados por forças armadas. No início da década de 1970, a percepção de que os projetos autoritários não eram suficientes para reorganizar a sociedade, que atravessava profunda crise política e econômica, estimulou o general e então presidente Alejandro Agustín Lanusse a iniciar um processo de abertura política com a convocação de eleições presidenciais diretas em 73. O peronista Héctor José Câmpora saiu vitorioso. Lembrando uma coisa, quem que é, até hoje lá na Argentina, né, esses grupos políticos, eles ainda se
direcionam, né, com essas nomenclaturas, como peronistas, por exemplo. A própria Cristina Kirchner, o presidente atual lá, esqueci o nome dele agora, ele é um peronista. Cristina Kirchner é uma peronista. Né? Enfim, quem que são esses peronistas? Os peronistas são, vamos dizer assim, são partidários de uma política nacionalista, de um modelo populista inaugurado lá pelo Juan Perón, como nós já estudamos isso anteriormente, nós falamos dos populismos. Então, são grupos que, vamos dizer assim, de uma esquerda conciliatória, vamos dizer assim, né? Que não é uma esquerda, não é uma esquerda marxista, não, é uma esquerda conciliatória, né? Uma esquerda nacionalista, social-democrata, ok? Então, esses grupos são chamados de peronistas. O Câmpora, então, promoveu o retorno do ex-presidente Juan Domingo Perón, que havia se exilado no Paraguai e depois à Espanha, para a Argentina. Câmpora renunciou à presidência poucos meses depois, forçando a realização de novas eleições. No pleito de setembro de 73, Perón venceu as eleições. Esse, Juan Domingo Perón, obviamente, é o mesmo Perón que desde a década de 1950, 40, 50, né, governou a Argentina, né, por meio de políticas nacionalistas, populistas, com aproximação com o povo, de proteção, criando políticas públicas e sociais, direitos trabalhistas, etc. Né? Então, o Perón, nesse contexto de Guerra Fria, ele é visto como um sujeito de esquerda, ele é visto como um revolucionário, visto, mas nunca foi. Ele sempre, do mesmo jeito que Vargas, né, aqui no Brasil, o Vargas é muito pior, o Vargas é meio fascista, mas o Perón, ele é uma figura da elite argentina, mas com um projeto nacionalista argentino, e não com um projeto entreguista e de alinhamento absoluto aos interesses norte-americanos. Por isso, ele é considerado, naquela ocasião, né, naquele momento, como um sujeito de esquerda. Bom, o presidente, então, né, o Perón, estava doente e acabou falecendo em julho de 74. Assim, sua esposa e vice-presidenta, Maria Estrela Martínez, né, lembra que a Eva Perón morreu há muitos anos, ela morreu muito jovem, mais conhecida como Isabelita, assumiu o poder. Isabelita, porém, não contava com o apoio da maioria dos argentinos e enfrentava resistência até no movimento peronista. O tenso cenário político e o declínio da economia nacional isolaram politicamente a presidenta, que foi derrubada por um golpe militar em março de 76. Né? Então, olha aqui, essa foto aqui, ó. O Videla, né? E o Stroessner, o Videla no centro, o Videla vai ser o militar argentino, né? O Stroessner à direita, que é o presidente da ditadura paraguaia, ditaduras argentino e paraguaia, respectivamente Assunção, no Paraguai, em 79. Vou passar aqui. Bom, com o golpe de março de 76, uma junta militar composta por 3 membros assumiu o comando argentino sem elaborar, no entanto, um projeto nacional capaz de reestruturar a economia e restabelecer a tranquilidade política. No plano econômico, as medidas da junta militar beneficiaram os setores. Veja bem, é isso que vocês têm que entender. Olha aqui, ó. No plano econômico, as medidas da junta militar beneficiaram os setores agroexportadores, estimularam o mercado de capitais, mas provocaram um grande aumento na especulação financeira e diminuição acentuada dos investimentos do setor fabril, o que gerou forte desindustrialização. Se gera desindustrialização, gente, presta atenção. Mesma coisa que o idiota do Bolsonaro está fazendo agora. Primeiro, você beneficia o agronegócio exportador. Se você beneficia o agronegócio exportador, você vai ter uma crise de abastecimento interno, né? Segunda coisa, você estimula a especulação financeira. Então, o preço da moeda, ele diminui, né? A moeda perde valor. Com isso, quer dizer, se investe estimula, né, beneficia o agronegócio, vamos dizer assim, exportador, você tira o investimento da industrialização e desindustrializa. Se você faz isso, você gera o quê? Desemprego. Gerar desemprego agora no Brasil, nós estamos vivendo uma situação de crise profunda. Já estamos vivendo. Né? Nós temos uma taxa de 14% de desemprego. Isso é altíssimo. 14% de desemprego. Né? Então, se você tem... O que está segurando o Brasil ainda é esse auxílio emergencial aí. Ó. A hora que esse negócio acabar, vai ser uma quebradeira geral. Então,
Então, você tira o investimento, gera desindustrialização. Se desindustrializa, ou seja, se diminui a quantidade de indústrias, naturalmente gera desemprego. Gerando desempregos, aí já é uma roda, né, assim, tipo assim, vira uma roda, como é que fala? Uma roda, uma bola de neve. Por quê? O desemprego tira os sujeitos ativamente econômicos do mercado. E aí você não tem consumidores, e aí, à medida que você tem a diminuição do giro de capital, naturalmente vai gerar mais desemprego, mais pobreza, mais miséria, mais desindustrialização, e o setor econômico que está sendo privilegiado, beneficiado, só lucrando, porque ele lucra com o mercado externo e não com o mercado interno. Né? Então, é essa que é a lógica desses militares. Os militares são muito... Enfim. Dessa forma, a economia retraiu-se e as taxas de desemprego atingiram os maiores patamares da história argentina. Veja bem, ó, 76 e 80. Crescimento do PIB 76, não cresceu o PIB. 77 tem um crescimento significativo. Um ano depois, você tem uma queda do crescimento negativa. Veja quantos pontos que cai a economia chilena, aliás, a argentina, de 6,4 para menos 3,2. Então, você tem uma queda de 9%. Né? Quer dizer, um crescimento negativo. Quer dizer, você tem a retração da economia. Não existe crescimento negativo. Você tem uma retração da economia. Né? E a partir de 79, você tem um refôlego significativo, mais 80, em 80 você já tem um crescimento pífio, né? Só que esse crescimento pífio, aqui, ó, por que ele tem um crescimento? Em relação ao endividamento externo argentino. É importante vocês observarem uma coisa, porque esse endividamento externo, na década de 80, né, argentino, ele vai se refletir na década de 1990 a 2000, né? Inclusive com a dolarização, a tentativa de dolarização da economia argentina, né? E com ameaças, inclusive, do próprio governo argentino. Se não me engano, em 2001, acho que é isso, né? A desvalorização absurda da moeda argentina e a ameaça do governo em limitar, ameaça não, eles fizeram isso, limitando os saques nas contas argentinas. Né? Então o povo foi lá, a gente tirou o dinheiro todo com medo de acontecer alguma coisa, quebrou a Argentina. Né? Então isso tudo está vindo lá das políticas econômicas dos militares desde a década de 70. Por isso a gente não pode observar, chama de macroeconomia, você não pode observar, tipo assim, buscar compreender uma situação atual só na atualidade, porque ela tem reflexos posteriores. Por isso que é importante você estudar a história, porque nós temos exemplos de como que, até internos, né? A ditadura militar brasileira foi horrorosa. E aí nós temos exemplos de como que eles fizeram, o que que deu, né? Quer dizer, a década de 80 no Brasil é uma década perdida, que nós vamos estudar depois aí com o processo de abertura e os governos, a década de 80, né? Sobretudo o governo do Sarney, né? Quer dizer, é uma inflação absurda naquele período. Né? Por quê? Devido às políticas de concentração de renda. E os militares aqui na Argentina estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. E deu no que deu na década de 80 no Brasil. Né? Agora nós estamos fazendo, implantando um modelo de Pinochet no Chile. Pior do que o do Pinochet. E olha o que está dando no Chile. Né? Então nós sabemos o que vai acontecer. Né? Nós já estamos num processo de crise econômica profunda no Brasil e não estão achando lindo, né? Achando que alguma coisa Deus vai resolver. Não vai, não vai. Quando a hora que o desemprego bater na porta de cada um, né? A hora que a fome, né? Nós já estamos começando a discutir que o Brasil voltou para o mapa da fome, né? É pobreza, miséria, violência. Quer dizer, tudo isso emerge, né? Porque não adianta. A implantação de qualquer política econômica ela tem consequências positivas ou consequências negativas. E a história demonstra que tipo de consequência cada política econômica tem, entendeu? Políticas econômicas social-democráticas, por exemplo, elas tendem a estabilizar a economia. Políticas econômicas neoliberais, aí você pega o primeiro exemplo mais clássico de neoliberalismo no mundo, década de 1970 na Inglaterra, com Margaret Thatcher. Olha o que eles fizeram com a Inglaterra.
né, implantando medidas austeras na Inglaterra, né? Olha o que fizeram no Chile, né? Olha o que fizeram nos Estados Unidos em 1980 com o Ronald Reagan, né? Eles criaram crises profundas. E olha como que esses modelos também implantados de maneiras diferentes, difusas na América Latina, promoveram o empobrecimento e quebra das economias latino-americanas. Um exemplo desse é o exemplo argentino, né? Da mesma forma que as demais ditaduras militares na América Latina, a ditadura argentina também passou por um momento de extrema repressão. Por quê? É uma característica dos militares. Gente, o que é o militar? Os grupos militares são grupos que trabalham com a violência. Eles trabalham com repressão, né? Para que serve o militar? O militar serve para a guerra, né? É para isso. O militar serve para a guerra. Então, ele vai governar de maneira autoritária, né? Para garantir o seu posicionamento político, né? ele se furta, ele se utiliza da violência, da repressão. E violência não é somente violência física, né? Você pode utilizar a violência psicológica, por exemplo. Já falei com você, os militares pegavam, né, além de torturar a pessoa, pegavam o filho da pessoa, o menino de 1 ano de idade, colocavam na frente para assistir. Isso é terrível, né? Quando vocês forem assistir, por exemplo, lá, o que é isso, companheiro, tem uma sessão de tortura que é muito interessante, é horrível, né? Que eles pegam um cara e vão torturar ele, dão um choque elétrico, não sei o que, até ele desmaiar. E aí eles vão tentando confundir a pessoa com um relógio na frente. O que eles faziam? Eles mudavam os ponteiros do relógio para a pessoa não saber que hora ela estava, quando começou, para confundir. É um mecanismo cerebral mesmo, de confusão mental. E ele fala, eu estou vendo que vocês estão tentando me confundir, né? É um outro tipo de violência. A pobreza e a miséria é um outro tipo de violência. A falta de saneamento básico, a falta de acesso à educação é um outro tipo de violência, né? O arrocho salarial é um outro tipo de violência, né? Quer dizer, a concentração de renda é uma violência tremenda, né? Como que você vê que um pequeno grupo de 5% detém mais de 50% da renda e o povo passando fome? Quer dizer, isso é uma violência tremenda, né? Então são várias formas de violência, de forma que, obviamente, que a violência física e direta ela é mais palpável, né? Essas demais violências, né, elas são diluídas e naturalizadas historicamente nas sociedades humanas, né? Então, no início do regime, os alvos principais da máquina repressiva governamental eram os grupos de esquerda, óbvio. Rapidamente, porém, trabalhadores, estudantes, profissionais liberais, empresários, religiosos também passaram a ser perseguidos. As centrais sindicais, né, representações trabalhistas, sofreram forte intervenção e os partidos políticos foram proscritos. Toda a informação passou a ser controlada pelo aparato de censura, como aqui no Brasil. As prisões arbitrárias, as torturas, os assassinatos tornaram-se rotineiros e vários centros de tortura e campos de concentração clandestinos foram instalados na Argentina, assim como no Brasil. Agrupamentos. Esqueci de falar uma coisa com vocês. Em relação à ditadura brasileira, existe um documento importantíssimo que foi produzido durante a década de 1980 ou 90, não lembro, chamado Relatório Figueiredo. São um calhamaço de negócio, uns 600 páginas, né, falando sobre a perseguição da ditadura brasileira contra os indígenas, sobretudo aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas, né, os militares criaram um campo de concentração no modelo nazista. Ninguém sabe disso. Aqui em Carmésia, perto de Itabira, ali, né, chamado de Fazenda Guarani, eles perseguiram, porque o que acontece? Os latifundiários da região leste do estado, ali perto de Valadares, Resplendor, aquela região tem muito índio Krenak, né? E reservas, né? Os 7 salões, enfim. Os latifundiários queriam aquelas terras. Aí o que eles fizeram? Se associaram aos militares para expulsar os índios daquela terra. Então todos eles foram presos e enviados para essa fazenda do Guarani.
Nessas fazendas Guarani, toda sorte de tortura e de assassinato aconteceu ali. Tudo que vocês podem imaginar. Então, tem foto, eles fotografavam, né, eles filmavam, é um negócio horroroso. Colocava índio naquele negócio de coloca o pau, né, um pau no meio e expondo numa parada militar, eles presos, igual bicho, quando você caça um bicho e amarra ele num pedaço de pau, empalando pessoas, né, empalar enfiar uma estaca, né, no ânus e sair na boca. Tem foto disso. Os militares fizeram isso. Então, a repressão, como aconteceu na Argentina em relação à criação de campos de concentração, aqui também aconteceu. Então, existem mais coisas que os militares fizeram aqui no Brasil que vocês podem imaginar. Inclusive, eles destruíram muito documento, destruíram muita prova de coisas monstruosas que eles fizeram. Destruíram muita coisa, né, para ninguém ter acesso àquilo. Mas, graças a Deus, esse relatório ele foi salvo, né? Que na verdade ele foi produzido pós-ditadura militar, e ele em documentos muito interessantes. Se vocês tiverem acesso, chama de Relatório Figueiredo. Muito, muito interessante esse relatório. Meu tempo está acabando. Então veja, agrupamentos paramilitares atuavam impunemente, ultrapassavam os limites da repressão ideológica, utilizando a máquina repressiva para obter vantagens pessoais. O país passou pelo que alguns estudiosos denominavam terrorismo de Estado, né? Aqui também, tá, gente? Uma ação repressiva intensa, orquestrada pelo poder público e com autorização oficial para operar. Estamos passando por isso atualmente. Terrorismo de Estado. Um dos momentos mais simbólicos da brutalidade da ditadura argentina foi a chamada Noite do Lápis, em 16 de setembro de 76, durante o governo de Videla. Nessa data, 10 adolescentes entre 14 e 17 anos foram sequestrados das casas em que moravam e levados para centros de detenção sob acusação de subversão escolar. Olha para você ver. Eles eram estudantes secundaristas, né, do ensino médio, como vocês, e haviam participado de atos de reivindicação pelo passo escolar, que é o transporte público gratuito para estudantes. Nos dias seguintes, os jovens foram torturados e 6 deles desapareceram. Pablo Herrando Dias, um dos sobreviventes, passou quase 4 anos preso e, após a redemocratização argentina, denunciou o crime. Então, olha aqui, ó. Mulher tentando evitar a detenção de um jovem pela polícia durante manifestações contra a ditadura em Buenos Aires em 82. Olha, o ano em que eu nasci, aliás. Apesar da repressão, muitos grupos de resistência contra a ditadura argentina organizaram-se nesse período, como a Associação Mães da Praça de Maio, como eu falei com vocês, fundada em 77. O grupo, que reunia mães de desaparecidos políticos, passou a se manifestar regularmente na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, Palácio Governamental em Buenos Aires, com o objetivo de obter informações sobre o paradeiro das vítimas da repressão política. Muitas dessas mães acabaram se tornando vítimas do regime. Porém, isso não impediu que a associação prosseguisse em sua luta, tanto durante a ditadura quanto depois da redemocratização argentina. Até hoje, essas mães de maio se manifestam lá na Praça de Maio, em Buenos Aires, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Atualmente, além do movimento Mães de Maio, há também o das abuelas da Praça de Maio, né, as avós, que buscam informações sobre o desaparecimento de crianças durante a ditadura. Como eu falei com vocês, que é o exemplo que vocês vão assistir lá no História Oficial. Essas crianças foram sequestradas enquanto seus pais eram presos ou mortos pelo regime militar e adotadas por outras famílias dentro e fora da Argentina. Até fevereiro de 2016, a ação dos avós de Maio conseguiu identificar 119 crianças envolvidas nesse tráfico humano, que não era só na Argentina. Muitas crianças foram enviadas, inclusive, para o Uruguai. Né? Tem um monte de filmes sobre isso, depois de reencontrar, 40 anos depois, enfim. Né? Em abril de 1932, a Argentina, sob o comando de Leopoldo Galtieri, entrou em conflito com a Grã-Bretanha. Os argentinos queriam recuperar o arquipélago das Malvinas, no extremo sul do país, que estava sob domínio britânico desde o século XIX. Durante o conflito, chamado de Guerra das Malvinas, o governo argentino forjou, por meio de intensa propaganda nacionalista, um clima de unidade interna, conseguindo assim obter relativa trégua nas críticas que recebia. A Argentina, contudo, perdeu a guerra. Os militares passaram a ser questionados pela incapacidade de defender os interesses nacionais e o governo Galtieri foi muito contestado. Além disso, a economia passava por uma das piores crises de sua história, com um amplo endividamento externo, como demonstrou a tabela da página anterior, taxa de inflação e desemprego altas e a capacidade produtiva reduzida, né? Porque eles provocaram a desindustrialização.
No segundo semestre de 82, diante da forte reação ao regime, foram convocadas as eleições presidenciais para o ano seguinte. Em outubro de 83, Raul Alfonsín saiu vitorioso. 2 meses depois, tomou posse como presidente da República. A Argentina voltava a ter um presidente civil em 84, né? Aliás, ainda em 83. Final de 83 para 84. O processo de democratização na Argentina foi bastante tenso. O governo Alfonsín iniciou uma ampla revisão do período militar, abrindo, olha aqui, ó, por isso que eu falo com vocês que a nossa lei da anistia é nojento. O que o Alfonsín vai fazer? Ó? Olha aqui, a revisão, né, do período militar, abrindo processo para investigar e julgar os responsáveis pela repressão política. Aqui nós fizemos o contrário, nós perdoamos eles. Diversos setores militares reagiram à iniciativa de Afonso e organizaram rebeliões e tentativas de golpe. Porém, grupos legalistas das Forças Armadas conseguiram contê-los e assegurar a permanência do governo civil. E eles foram punidos, assim como na Argentina, no Chile. A precária situação econômica fragilizou ainda mais o governo, que enfrentou dificuldades para reestruturar o aparato industrial, valorizar a moeda e conter a carestia e a inflação. Apesar disso, Alfonsín conseguiu transmitir a presidência em 89 a outro civil eleito diretamente, o peronista Carlos Menem. Eu me lembro bem do Menem. Até o dia de hoje, a Argentina enfrenta dificuldades financeiras em razão, entre outros fatores, da má condução da economia pelos governantes militares. É isso que eu falo com vocês. Né? Esses caras lá, o modelo de política econômica que eles utilizaram, né, trouxe, levou a prejuízos até a atualidade. Né? Quer dizer, ainda estão colhendo esses horrores promovidos pelos militares desde a década de 70 e 80. Bom, eu vou parar por aqui. Alguma dúvida, os senhores podem falar, por favor, que nosso tempo vai acabando. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então eu vou... Tranquilo. Obrigado, filho. Eu vou encerrar aqui agora e amanhã nós vamos fazer uma revisão, que eu acho que a prova é amanhã, não é? É. Ok. Então, beleza. Amanhã nós fazemos a revisão. Então, um abraço para todos vocês e até amanhã. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Tchau.